Irmãos, vamos estar abrindo as vossas Bíblias em Jó, capítulo 42. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia, soberano Deus, eterno Pai. Meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Pai, até aqui o Senhor tem estado conosco. Espírito Santo de Deus, agora nós vamos ouvir, Pai, mais uma vez a Tua palavra. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha trazer aos nossos corações, à nossa mente, o entendimento da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, a nossa visão espiritual, para entender a Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Aleluia, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade, amém? Irmãos, estamos aí com uma série de estudos acerca o tema é a ação do Espírito Santo. E quando nós ouvimos esse tema, a ação do Espírito Santo, na verdade, Deus vai usar cada ministro dele de uma forma, porque abrange vários fatores, a ação de Deus na igreja. A ação de Deus na igreja, Espírito Santo. Né? Então, quando surge um tema assim, a ação de Deus na igreja, Deus vai me usar de uma forma, Deus vai usar o pastor Gesselino de uma forma, porque abrange sim, a ação de Deus não é apenas como é que se diz? Abrange vários fatores, amém, igreja? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus colocou no meu coração, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Coloca para mim, por gentileza, em Efésios 4, verso 11. Irmãos, vamos ler juntos, amém? 1, 2, 3 e... E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12, por favor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Irmãos, foi o que Deus colocou no meu coração. Dentro desse tema, Deus quer falar conosco. Deus, Ele quer nos ensinar algo aqui nessa noite. Amém? Então, irmãos, eu fiz uma breve introdução. Queremos ver e sentir, queremos presenciar a ação de Deus. Certo? Quem quer isso aqui? Queremos ver, queremos sentir, queremos presenciar a ação de Deus na igreja, no corpo de Cristo. Irmãos, mas para que isso aconteça, tem uma conjunção aqui agora. Mas, porém, para que isso aconteça, Deus ele tem o poder de operar sem precisar de um ser humano sequer. Sim, Ele tem. Irmãos, mas quando nós lemos a palavra do Senhor em Efésios 4:11, que Deus fala o seguinte, que Deus designou cada um para um ministério. É porque Deus deseja usar homens, irmãos. Então, Deus ele quer usar cada um de nós. E só que tem muitos ainda que não sabem, Senhor, mas que chamado é o meu? Continue buscando, porque Deus ele quer revelar a você o chamado que Ele tem para a sua vida. Porque nós temos que ter essa convicção. Para que eu fui chamado? Senhor, o Senhor quer me usar em quê? Qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo, aleluia? Para que seja bem claro. Né? Para que nós venhamos entender e guardar no nosso coração. Então, irmãos, quando Deus nos chamou e designou a cada um para um determinado ministério, foi e será para nos usar. Nós temos aqui exemplos, eu posso fazer uma pequena ilustração. Tem vários instrumentos aqui, irmãos. Tem o teclado, tem o violão, tem o baixo, a guitarra. Esses instrumentos, irmãos, quando eles não estão sendo usados, são meros enfeites. Para que está servindo?
Aquele teclado ali, do jeito que está ali, não tem ninguém usando ele está servindo para quê? Apenas para enfeitar, irmãos. Então, assim, o Espírito Santo traz ao nosso coração nessa noite que ele quer nos usar. Porque nós somos instrumentos para fazer a vontade do Senhor. Então é isso que o Senhor quer fazer com a igreja dele, é isso que o Senhor quer. Deus, ele quer nos usar, e ele quer manifestar da tua ação, da sua presença, ele quer manifestar, irmãos, da ação dele, por intermédio de nós. Graças a Deus por isso. Que privilégio o Senhor querer nos usar, irmãos. Porque foi para isso que ele nos chamou. Foi para usar cada um de nós, irmãos. Amém? Nós já lemos Efésios 4:11, é a referência sobre os dons ministeriais. Deus deseja nos usar através do dom que ele mesmo nos deu. Coloca para mim 1 Coríntios 12:7, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Mas, porém, olha só, irmão, mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Aleluia. Irmãos, entendendo até aqui o que o Senhor tem falado conosco, o que o Senhor tem nos ensinado, dentro desse contexto, é uma continuação, irmãos, do que o apóstolo Paulo já havia falado. Porque nós podemos observar, coloca no verso 6, por favor. 12:6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Irmãos, Deus, o Espírito Santo, ele distribuiu dons para a sua igreja. E ele quer manifestar a sua ação através do dom que ele nos deu para o que for útil. Ou seja, para ser usado, para que venha ter algum resultado, irmãos, em nossas vidas e na vida de quem está nos cercando. Irmãos, nós achamos que Deus nos deu ministério, dons, chamados, para quê? Foi para que nós ficássemos enfeitando cadeira, ou foi para que nós trabalhássemos para Ele e deixar que o Espírito Santo nos use, irmãos? É isso que o Espírito Santo, que Deus está falando aqui nesta noite. Aleluia. Irmãos, haverá ação de Deus na igreja. Graças a Deus aqui é uma igreja que tem ação de Deus. Porque, graças a Deus, os irmãos aqui, eu tenho aprendido muito com os irmãos, principalmente com o nosso pastor. Porque o nosso pastor, irmãos, eu falo isso aqui sem hipocrisia alguma. Porque o nosso pastor, ele é um homem guiado pelo Espírito Santo, o pastor e a pastora. Um homem instruído, e ele tem nos ensinado. Ele tem passado para a igreja aquilo que o Senhor mostra para ele. Irmãos, mas meu esposo comenta muito, pastor, que quando nós chegamos aqui, quase todos os cultos, Deus usa ele e ele tem uma palavra para nós, para nossos corações. Por quê, irmãos? Porque Deus age através da vida do anjo da igreja. Mas isso é para quem crê, amém? Ninguém é obrigado a crer. Isso é para quem crê. Então, irmãos, Deus, ele tem agido sim, através da vida do nosso pastor, da nossa pastora, através do corpo. Nós somos o corpo de Cristo e Deus tem agido através de nossas vidas. Só que Ele quer fazer mais, irmãos. Não é nós ser usado hoje e cruzar os braços. Irmãos, eu confesso para vocês que o ministério ele não é fácil. Irmãos, Deus me prometeu, para a glória de Deus, o ministério da palavra, muitos anos atrás. Eu estou aprendendo, eu sou criancinha, eu estou engateando. E graças a Deus eu estou aprendendo muito. Aqui só tem os bons, né? Para a glória de Deus. Mas para que isso aconteça, irmãos, se eu sei que eu tenho um chamado na minha vida, se eu sei que eu tenho um ministério na minha vida, eu preciso me colocar na posição de vaso. Irmãos, nós precisamos nos colocar na posição para ser usado. Senhor, o Senhor quer me usar, eis-me aqui, nós somos meros instrumentos, mas quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem liberta é Ele, quem cura é Ele, irmãos. Ele somente diz assim, ó, fica na posição para o que eu te chamei.
Se eu designei, deixa eu usar. Então, por que nós temos tanto medo assim? Porque de nós mesmos não sai nada. De nós mesmos, irmãos, nada acontece, mas instrumento é o quê? Quem é que faz? É quem está usando o instrumento. Então, nós precisamos, irmãos, nos posicionar como um instrumento nas mãos do Senhor, porque o Senhor, Ele quer nos usar. Ele quer nos usar, irmãos, para a glória dEle. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, haverá ação de Deus na igreja se dermos liberdade de ação. Irmãos, eu nunca vi Deus invadir o coração de ninguém. Eu nunca ouvi falar, pelo menos o meu, Ele nunca invadiu. Nós temos que nos atentar para isso. Será se nós estamos dando liberdade de ação para o inimigo ou para Deus? Porque nós damos muita liberdade de ação para o inimigo. Infelizmente, irmãos, dói, mas essa é a verdade. Seja quando nós nos iramos. Irmãos, isso é muito triste, porque eu estava lá em casa esses dias. Irmãos, eu sou muito nervosa. Às vezes não parece, mas eu sou muito nervosa. E, irmãos, eu comecei a clamar ao Senhor e falei, meu Deus, eu estou sendo usada pelo Senhor ou estou sendo usada pelo diabo? Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, nós somos usados pelo inimigo, pelo próprio inimigo, com as nossas atitudes contrárias à palavra de Deus. Irmãos, mas Deus, Ele está falando conosco nesta noite. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar para curar, para libertar, para salvar. Chega de perder tempo. Nós somos morada e templo do Espírito Santo. E Ele quer agir por intermédio de nós, irmãos. Deus, Ele sempre tem levantado homens e mulheres para fazer diferença nessa terra. Irmãos, principalmente no contexto ao qual nós estamos vivendo agora. Deus, Ele nos levantou, foi para fazer diferença. No contexto ao qual nós estamos vivendo, tão corrompido. Na igreja e fora da igreja também, aleluia. Ser instrumento de Deus nas mãos do Senhor, aqui dentro e lá fora. Através de nossa conduta, através do nosso comportamento. Será que o nosso comportamento está glorificando o nome do Senhor? Porque o nosso comportamento, a nossa conduta diz muito se é Deus que está nos usando. Se é a ação de Deus que está sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso agir, sobre o nosso caminhar, sobre o nosso vestir, sobre o portar nosso, amém? Então isso diz muito respeito, irmãos, é muito relevante, amém? Irmãos, então nós aprendemos até aqui. Se nós dermos liberdade de ação para o Senhor, Ele quer agir? Sim. Nós somos instrumentos? Sim. Então, irmãos, no ministério da palavra, Ele falará. Se nós dermos liberdade para Ele, enquanto nós estivermos pregando, ministrando a palavra dEle, quem vai falar é Ele. Liberdade na oração, irmãos, Ele operará. Rasgar o nosso coração, não as vestes, mas o nosso coração. E Deus opera no meio da igreja que clama, da igreja que ora, da igreja que busca, da igreja que se humilha. Irmãos, é igual aquele louvor da harpa cristã, 370. É nos humilharmos mesmo, mas é nos pés de Jesus, aos pés da cruz. Porque Deus, Ele vai operar, Ele tem operado, irmãos. Nós somos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que ora. Nós temos um líder que nos passa isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, não toquem homem de Deus, não. Nós não podemos, irmão, nós não temos o direito de tocar nem mulher, nem homem de Deus. Nós somos falhos, sim. Tem muita coisa que nós não concordamos. Tem, sim. Mas nós temos que ser obedientes, irmãos. Cabe a nós obedecer. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês.
debaixo das mãos do Senhor, da misericórdia do Senhor. Se Deus passou algo para o pastor e o pastor passou para nós, é porque esse algo, irmãos, ele vem do Senhor. E eu quero falar mais algo para os irmãos que ainda têm dúvida. Quem usa o pastor é Deus. Irmãos, eu estou falando isso aqui para a glória do Senhor. Porque eu também não sou de ficar, como é que se diz? Eu acho muito bom o jeito do nosso pastor, porque eu também não sou de ficar elogiando, puxando o saco de ninguém. Mas se eu estou falando isso aqui, é porque Deus está mandando. Amém, irmãos? Cabe a nós o quê? Obedecer. Amém? Então, meus amados irmãos, nós entendemos que, através do louvor também, viu, irmãos? O louvor, ele é uma arma muito poderosa. Ele liberta mesmo. O louvor, ele acalma a nossa alma. O louvor é maravilhoso. E tudo isso, Deus vem, através dessas ferramentas, nos usar como instrumentos nas mãos dele. A ação de Deus na igreja acontece através de nossas vidas, mais uma vez, enfatizando. Somos sua igreja. Ele deseja usar seus membros como instrumentos nas suas mãos. Irmãos, deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Permita isso. Permita isso. Irmãos, eu busquei por dom de falar em línguas muitos anos. Até campanha eu já fiz para isso. Se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu fui batizada aqui. Foi até o irmão Leandro. Deus usou o irmão Leandro. Quem lembra dele aqui? Aquele jovem. Deus usou ele foi até mim. Eu e meu esposo, nós estávamos procurando uma igreja, uma congregação, porque nós já não aguentava mais bagunça. Aí Deus trouxe nós para cá. Foi debaixo da direção de Deus. E Deus usou ele foi até mim e profetizou. Filha, você tem buscado tanto por isso, fale agora em línguas estranhas. Eu fui batizada, irmãos, aqui dentro. E eu quero que você não se sinta menos que ninguém, porque você ainda não falou em línguas. Porque isso a palavra de Deus fala que é para edificação própria. Mas o dom de profetizar é maior que o dom de falar em línguas, amém? Mas continue buscando, irmãos. Quando o povo estava lá reunido, quando aquele povo estava reunido lá em Atos 2, irmãos, muitos desistiram, só que muitos ficaram, muitos estavam ali só apenas para observar. Mas os que não desistiram, irmãos, foram batizados e começaram a falar em outras línguas, receberam o revestimento do Espírito Santo. Não desiste não, irmãos. Muitas vezes eu fiquei triste, eu me entristeci, mas o dia do Senhor chegou. E Ele vai chegar na sua vida. Você vai ser batizado em línguas. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas não desista, persevere, busque por isso. Irmão, porque a palavra de Deus nos fala para nós buscarmos os melhores dons, ainda no capítulo 12 de 1 Coríntios. Então nós podemos buscar, nós temos esse direito de buscar os dons espirituais. Então continua, persevera, porque vai chegar. Você vai ser batizado, amém? E é maravilhoso, é inexplicável. Aleluia de Deus, aleluia, louvado é o teu nome. Aleluia, Deus. Deixa o Espírito Santo te usar no chamado a qual Ele te chamou. Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4:11, que Deus designou, foi Ele que designou. Cada dom, irmãos, cada ministério, Deus ele tem um propósito. E cada culto, cada encontro que nós temos aqui na casa dele também é com propósito. Se você veio com propósito, pode ter certeza que Deus ele vai receber. Agora vir para a casa do Senhor de qualquer maneira, aconteça o que acontecer, não é assim. Mas nós temos que vir na casa do Senhor. Senhor, hoje eu vou para a tua casa. É para mim te adorar. É para mim oferecer um culto racional. Porque eu quero cultuar o Senhor. Eu estou indo para a tua casa cultuar voluntariamente, te adorar, porque eu quero. Porque eu sinto prazer em adorar o seu nome. Irmãos, então isso é lindo. Porque Deus ele deseja nos usar, irmãos,
segundo o propósito dele. Então, Deus, ele quer nos usar na palavra, no louvor, na profecia, na exortação. Cada um ele chamou com um propósito, com um chamado diferente. Mas nós precisamos o quê? Deixar o Senhor nos usar, irmãos. Até quando? Até quando você vai ficar com o dom que Deus te deu escondido? Por medo? Medo de quê? Irmãos, eu não sei pregar, mas Deus falava comigo há muito tempo, em sonho, através de profeta. Por isso que eu falo, cabe a nós obedecer. Deixa o medo de lado, o Senhor quer usar. Quem fala é Ele. A nossa parte é o quê? É buscar a presença do Senhor, consagrar a nossa vida. Estar em oração, em comunhão com Ele. Mas a palavra é dele, irmãos. A palavra ela já está dada, a palavra ela já está preparada, já está pronta. Mas o Senhor, Ele quer te usar. Ele quer te usar. Deixa Ele te usar. Deixa Deus te usar. Grave bem isso no seu coração. Deixa Deus te usar. Ele quer te usar da maneira que Ele quer. E da maneira que você é. Aleluia. Irmãos, vamos para a conclusão. Precisamos entender isso. O que é que nós precisamos entender? Nós precisamos ter a consciência que Deus chamou cada um com um propósito. O Espírito opera no meio da igreja de acordo com esse propósito. O Espírito Santo quer operar, Ele quer nos usar. Irmãos, e Deus colocou algo no meu coração. E tem. Ele falou para mim, que é para mim falar, porque tem. Mesmo que você não continue da maneira que você está, mas ele falou para mim fazer um convite. Para o nosso pastor estar orando. Para você que tem medo. Para você que tem medo, você tem vontade. Mas você tem medo de Deus te usar. E você sabe qual é o seu chamado, porque ele já falou isso para você. Eu quero chamar você aqui na frente para o pastor te abençoar. E a partir de hoje, irmãos, isso vai cair por terra. Porque é impedimento espiritual. É no mundo espiritual mesmo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Cadê você? Você deseja. Você sabe qual é o seu chamado, mas você tem medo. E Deus quer te usar. Tem alguém? Tem, mas é porque não quer vir aqui. Deus falou para mim te fazer esse convite. Aleluia, Jesus. Para a glória de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz em João 15, Evangelho de João 15, verso 5, se eu não me engano. Coloca aí, por favor, João 15, Evangelho de João. O 5, por favor, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim? Igreja, lê, por favor. Pode ler, irmãos. Irmãos, essa palavra, ela é aplicável para muitas coisas. Então, quem tem chamado, aplicando as nossas vidas, nós sabemos que sem Deus, nós não vamos, o nosso ministério ele não vai andar. Se nós não estivermos ligados na videira, que é Jesus. Coloca o 6, por gentileza, o verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O 7. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O fruto, o nosso ministério dará frutos para a glória do Senhor. Amém? Deus, Ele dá o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus, no nosso ministério. Amém? Irmãos, eu agradeço essa